Jair Messias Bolsonaro é um ex-militar, capitão da reserva e também um político brasileiro desde o final dos anos 1980. Ingressou na carreira militar na década de 1970, foi paraquedista e alcançou a patente de capitão. Duas polêmicas fizeram com que ele fosse para a reserva. Em 2018, foi eleito presidente do Brasil. Mas antes de iniciar, deixa aí seu like. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal, ative notificações. Deixa aí nos comentários para você qual foi o melhor presidente da República do Brasil. Após a vinheta, vamos ao vídeo. Jair Messias Bolsonaro nasceu no dia 25 de março de 1955, sendo originário, segundo sua certidão de nascimento, da cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Seus pais se chamavam Percy Geraldo Bolsonaro e Olinda Bonturi, casal que teve no total 6 filhos. Ao longo de sua infância, Bolsonaro morou em diferentes cidades, estabelecendo-se durante alguns anos em Eldorado Paulista, cidade do Vale do Ribeira, onde seu pai atuava como dentista prático e administrador de fazendas. A carreira militar de Jair Bolsonaro se iniciou na década de 1970, quando ele ingressou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, permanecendo lá por alguns meses antes de entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, onde concluiu seus estudos em 1977. Junto do curso de preparação de oficiais, concluiu também um curso de paraquedismo. Bolsonaro ainda se graduou em Educação Física pelo Exército e tornou-se mestre em paraquedismo. No Exército, Bolsonaro conseguiu alcançar a patente de capitão, mas também acumulou polêmicas. Primeiramente, em setembro de 1986, Jair Bolsonaro teve uma entrevista sua publicada na revista Veja, na qual denunciava que a quantidade de militares que abandonavam a carreira era fruto dos supostos baixos salários. Por conta dessa entrevista, dada sem o consentimento dos seus superiores, ele cometeu uma infração e pegou 15 dias de prisão. Pouco menos de um ano depois, ele foi acusado por uma reportagem de ser o autor de um plano que explodiria bombas em quartéis no Rio de Janeiro. Esse plano recebeu o nome de Beco Sem Saída e tinha como propósito afetar a posição de Leônidas Pires Gonçalves como ministro do Exército e protestar contra os baixos salários dos militares. No caso dos salários, os ataques estavam organizados para acontecer caso o reajuste salarial prometido pelo presidente José Sarney ficasse abaixo de 60%. Imediatamente foram iniciadas investigações contra Bolsonaro e outro capitão chamado Fábio Passos da Silva. Bolsonaro e Passos negaram o envolvimento com a operação, mas uma sindicância realizada pelo próprio Exército decidiu pela expulsão de Bolsonaro e de Passos das Forças Armadas pelo envolvimento deles na operação. Havia testemunhas e provas por escrito do envolvimento de Bolsonaro. Um croquis que é um esboço feito à mão da posição das bombas. O caso foi levado ao Superior Tribunal Militar, que declarou que as provas eram insuficientes, e os 2 capitães não foram afastados. Tempos depois, a Polícia Federal concluiu que o croquis tinha sido mesmo elaborado por Bolsonaro. As polêmicas em que Bolsonaro se envolveu no Exército deram grande projeção para o seu nome. Com isso, ele foi para a reserva, pois havia sido eleito em 1988 para o cargo de vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Democrata Cristão, PDC. Ficou pouco tempo no mandato, pois em 1990 foi eleito deputado federal. Tomou posse em fevereiro de 1991 e já no seu primeiro mandato viveu um dos acontecimentos mais marcantes da história recente do Brasil: o impeachment do presidente Fernando Collor. Jair Bolsonaro apoiou o impeachment desse presidente, sucedido pelo vice Itamar Franco, em dezembro de 1992. Em 1993, Jair Bolsonaro se envolveu em uma polêmica ao defender o retorno de um regime de exceção no Brasil,
sob o argumento de que existiam muitas leis atrapalhando o governo e que, no caso de um regime de exceção, seria mais fácil governar, pois era só abolir a lei que estivesse atrapalhando. Um deputado da época, Vital Rego, chegou a pedir uma ação penal contra Bolsonaro para a Procuradoria-Geral da República, mas nada foi feito. Outra declaração marcante de Jair Bolsonaro na década de 1990 foi a defesa que ele fazia da informatização do voto. Em outras palavras, Jair Bolsonaro defendia a criação das urnas eletrônicas, e isso se deu em um evento no Clube Militar em 1993. As urnas eletrônicas começaram a ser utilizadas em nosso país em 1996 e se consolidaram graças à sua segurança e agilidade na apuração. A presença de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados foi frequente por mais de 2 décadas, sendo deputado de fevereiro de 1991 a janeiro de 2019, quando abandonou o cargo para assumir a presidência da República do Brasil. O cenário de radicalização da política brasileira permitiu que Jair Bolsonaro fosse lançado ao debate político para o cargo de presidente da República. Para viabilizar sua candidatura, ele se filiou ao Partido Social Liberal, PSL, e escolheu Hamilton Mourão como seu candidato à vice-presidência. A candidatura se deu na eleição presidencial de 2018. Com base em uma plataforma liberal, Bolsonaro defendeu propostas como privatização da Petrobras, fusão de ministérios, criação de escolas cívico-militares, acesso facilitado da população às armas, fim das demarcações de terras indígenas e quilombolas, entre outras. Durante a campanha eleitoral, Jair Bolsonaro foi vítima de um atentado na cidade de Juiz de Fora, quando foi ferido por um golpe de faca. Passou por uma cirurgia, além de ficar alguns dias internado, mas se recuperou bem. O autor do atentado, Adélio Bispo, foi preso, e o inquérito conduzido pela Polícia Federal concluiu em 2020 que ele agiu por conta própria. O atentado deu mais força à candidatura de Jair Bolsonaro e ele saiu vitorioso. No primeiro turno, Bolsonaro obteve 46,3% dos votos e venceu o segundo turno da disputa contra Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, o PT, obtendo 55,13% dos votos, contra 44,87% de seu opositor. Seu governo assumiu valores conservadores e liberais e ficou marcado por uma série de polêmicas. Bolsonaro teve de encarar resultados amargos, especialmente na área econômica, administrada por Paulo Guedes, ministro da Economia. Entidades trabalhistas apontaram que a situação do trabalhador, de uma maneira geral, foi precarizada. Além disso, o custo de vida aumentou consideravelmente durante esse governo, e a inflação saltou de 4,31% em 2019 para 10,6% em 2021, recuando para 5,79% em 2022. O aumento inflacionário, que por si só impacta diretamente na renda dos trabalhadores, veio acompanhado de baixos aumentos salariais no que se refere ao salário mínimo. Durante o governo de Bolsonaro, não houve reajustes reais no valor do salário mínimo, pois os reajustes eram realizados como reposição da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. O governo Bolsonaro também ficou marcado pelos impactos da pandemia de Covid-19. A doença chegou e se espalhou no país no começo de 2020, causando milhares de mortes ao longo dos anos de 2020 e 2021. O governo de Bolsonaro ficou marcado pela negligência e lentidão nas ações para conter o avanço da doença. Uma comissão parlamentar de inquérito foi realizada para investigar os crimes cometidos pela presidência durante a pandemia, e o relatório final dessa CPI indicou que o presidente cometeu os seguintes crimes: epidemia com resultado morte, infração de medida sanitária preventiva, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas,
prevaricação, crimes de responsabilidade, crimes contra a humanidade. O presidente deu declarações polêmicas, minimizando os efeitos da doença, debochando de cidadãos que adoeciam e faleciam e questionou a eficácia da vacina produzida para combater a Covid-19. Até o dia 23 de dezembro de 2022, nos últimos dias do governo Bolsonaro, o total de mortes por Covid-19 era de 692.854 brasileiros. Em 2022, Jair Bolsonaro concorreu à reeleição para o cargo de presidente pelo Partido Liberal, PL. Seu grande concorrente nessa disputa foi Luiz Inácio Lula da Silva, candidato pelo Partido dos Trabalhadores, PT. A eleição presidencial aconteceu em um cenário de muita apreensão, em especial pelas declarações vagas do presidente sobre se aceitaria ou não uma derrota para Lula. Além disso, Bolsonaro deu repetidas declarações em que questionava a legitimidade e lisura do processo eleitoral brasileiro. Ao final do primeiro turno, Bolsonaro obteve 43,20% dos votos. No segundo turno, a disputa com Lula resultou na derrota de Bolsonaro. O então presidente obteve 49,10% dos votos contra 50,90% de Lula. Foi a eleição presidencial mais disputada da história da nova República e a disputa foi resolvida com uma diferença de pouco mais de 2 milhões de votos. Com a derrota, Bolsonaro tornou-se o primeiro presidente da nova República a disputar a reeleição e ser derrotado. O presidente recusou-se a permanecer no Brasil para realizar a tradicional entrega da faixa presidencial para o novo presidente e viajou para os Estados Unidos nos últimos dias de seu governo. Essa quebra de protocolo aconteceu pela primeira vez desde que o Brasil foi redemocratizado. Após perder a reeleição em 2022, Bolsonaro manteve sua influência no cenário político brasileiro, sendo um dos principais líderes da direita no país. Sua figura permanece polarizadora, representando tanto um símbolo de renovação política para seus apoiadores, quanto um alvo de críticas para seus opositores. Jair Bolsonaro reflete o impacto de uma liderança que dividiu opiniões e marcou profundamente a história política do Brasil no século XXI. Se você gostou desse resumo e quer saber mais sobre figuras marcantes da história do Brasil e do mundo, deixe seu like, inscreva-se no canal. E deixa aí nos comentários qual figura histórica gostaria de ver aqui no canal. Até o próximo vídeo.